Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, hoje nós vamos iniciar, a nossa primeira aula de geografia. Nós vamos estar na página 150 a 155 e o nosso conteúdo é tecnologia que auxiliam no campo. E a nossa unidade, ele trabalha, que é trabalho e tecnologia. Então, como vocês estão vendo aí, o que vocês estão, quando vocês olham essa imagem, o que vocês estão percebendo? Muito bem, né? A plantação, né? Aqui a plantação, né? O cultivo, né? No campo, né? Aqui nós temos uma parte só de tomate, não é isso? Só de tomate. E temos também quem? Olha só, um cientista, não é? E temos aqui a planilha, né? Essa planilha, o que é que ele foi feito? Ele fez aqui, né? Como deve cuidar, como deve, cultivar, como deve, o que precisa a plantação, não é? O que é preciso? Então essa planilha, né, ele está querendo fazer, né, que o cultivo, né, que a plantação ele seja produtiva, né? Ela seja também saudável, né? Então tudo isso que o cientista faz, ele estuda a melhor maneira, né, da plantação produzir sem ter agrotóxicos, né? Porque pode ser também que aqui ele esteja fazendo esse levantamento, né? Esse estudo de que a plantação pode ser mais saudável, né? Que aí entra também a parte orgânica, lembra? Nós já estudamos também. Pois sim, então aqui nós estamos vendo como a importância, né, a tecnologia, o estudo, né, que está lado a lado, né, está auxiliando, né, essa agricultura no campo, esse estudo, né, está o que? Aumentando a produção no campo, não é isso? E nós vamos saber se vai ser bom, se é ruim, quais são os benefícios, né? Como é que isso acontece? É que nós vamos saber no decorrer dos nossos estudos, tá bom? Então vamos lá, gente. Então aqui é a tecnologia que auxilia o campo, né? Então nesse capítulo você vai estudar de que formas a tecnologia ela pode auxiliar na realização de atividades, né, desenvolvidas no campo, como a tia já explicou há pouco. Então nós temos aqui a pergunta, né? Como será? Como é? Né? Você sabia que os alimentos que consumimos no dia a dia são produzidos com a ajuda de algumas tecnologias? Nós sabemos, né, gente? Então, aqui nessa unidade, nós vamos saber detalhadamente. Então, aqui nós falamos também da capa, né? Ele pergunta, né? O cientista, o que é que o cientista está fazendo, né? Então, você observa a imagem, então, tudo isso nós fizemos, não foi, gente? Aqui nós temos a conversa vem. Aqui é o momento em que você vai colocar sua opinião nessa caixinha aqui, tá? Então, você conhece algumas ferramentas tecnológicas que contribuíram para a produção de alimentos? Aí você vai colocar sim ou não e qual foi. Então, como você acha que será o futuro da agricultura? Né? Então, aqui são três respostas, três perguntas e três respostas. Né? Se você viu, se você participou, se você conhece alguma ferramenta tecnológica, né? E se sim, qual é? E a terceira é o que você acha, como vai ser o futuro, né, na agricultura? Como é que vai ser o futuro? Como é que a agricultura vai ser no futuro? Né? Então você coloca aí. E aí, gente, nós vamos falar sobre a agricultura mais um pouco, né? Começando a falar de um modo geral, tá? Então, os avanços que nós temos com a parte da tecnologia, muita coisa ajuda sim na agricultura, né? Então, a agricultura ela permite que as nossas sociedades se desenvolvessem, né? Se desenvolvam em que números de pessoas no mundo ele cresce, né? Cresce a cada vez. Cada
cada dia vai crescendo mais. Aqui nós temos o seguinte, olha só, podemos considerar a agricultura de um modo geral como um grande avanço da humanidade. A agricultura permitiu que a nossa sociedade se desenvolvesse e que o número de pessoas no mundo crescesse cada vez mais. Então, realmente teve um grande avanço, né? Aqui, ao falarmos em agricultura, é importante lembrarmos que nossos ancestrais, né, dependiam exclusivamente dos recursos produzidos pela natureza. Podendo, portanto, né, vivem da coleta dos vegetais e da atividade de caça e pesca. Isso aí nós já sabemos que os nossos ancestrais faziam isso mesmo. Por exemplo, os indígenas, eles viviam da caça, né, da pesca e de alguns vegetais da natureza, que alguns ainda sobrevivem assim, não é? Estudos apontam que a atividade agrícola, né, cada vez mais vai crescendo, o cultivo e tudo, por conta também da tecnologia, e vai crescendo também o que? O estudo da terra, né? E com isso, né, as terras vão ficando mais férteis e tudo, né? Aí aqui nós temos tecnologia e produção de alimentos, né? Então, no início, a vida dos seres humanos era mais fácil, pois dependia exclusivamente dos produtos fornecidos da natureza, e é verdade. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, houve aumento na disponibilidade de alimentos, gerando o que chamamos de excedente, em que se produz mais do que é necessário. Por isso que muitas vezes, gente, quando a gente vai para uma feira ou quando a gente vai para um supermercado, você pode perceber que tem várias frutas lá e vários legumes e vários verduras que se estragam, né? Porque nem todo mundo compra e quando compra, e compra de pouca quantidade e aí você vê aquelas coisas se estragando no supermercado. Eu já vejo tanto tomate, cebola, né, muito se estragando, batata, quer dizer, aí chega a hora, por isso que eu disse que muitas vezes você produz o que você não consome, né? Então vamos lá. Então, dando continuidade, com isso, nem todas as pessoas precisam se desenvolver na tarefa de conseguir recursos para sobreviver. E algumas podem se dedicar a aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e os diversos objetos. Podemos admitir que as novas técnicas usadas na agricultura possibilitam que atualmente tenhamos diversos confortos à nossa disposição, e é verdade. Aqui, gente, como vocês estão vendo, né, está acontecendo o quê? Artesanalmente, podemos dizer assim, né? Porque aqui tem um agricultor que ele está fazendo um processo que se chama artesanal. Está fazendo o quê? Um arado artesanalmente, né? Com a ajuda de quê? Uma extração, com a ajuda de um animal, né? Então, esse se chama, olha só, esses estudos apontam que o arado foi criado aproximadamente há 4.500 anos antes de Cristo, né? Essa ferramenta continua sendo utilizada até os dias de hoje, em área menor, quer dizer, menos favoráveis, né? Pela tecnologia no campo. Então, gente, tem pessoas que não têm, né? Por exemplo, os agricultores pequenos de família humilde não tem dinheiro para comprar máquinas ou tratores que façam esse tipo de trabalho. Então, ainda existe essa ferramenta que foi, né, há 4.500 anos antes de Cristo, não é? Então ainda está servindo, ainda está fazendo o trabalho, não é? Então essas pessoas que não têm condição, eles ainda usam a mão de obra, a mão, né, mão na massa mesmo, né, vamos dizer assim, certo? Então vamos lá.
Ó, a Revolução Verde, como a gente já está falando lá de ter comida, ter muitos alimentos sem consumir, que se estragam, aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai falar do quanto as pessoas necessitam de alimento, do quanto elas iam para onde? Atrás aonde? Ó, nos lixões procurando alimento. Né? E vocês vão saber melhor quando eu começar a ler. Isso aqui foi na guerra, tá, gente? Então, ao longo dos primeiros 10 mil anos da atividade agrícola, muitas modificações foram feitas, diversas em crescimentos, né, foram crescendo, né, as técnicas e a tecnologia, os técnicos também, né, foram se desenvolvendo. No entanto, nada se compara com o que ocorreu a partir dos anos de 1950 e 1960. Esse período ocorreu pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é considerado uma época pós-guerra, né? Embora a guerra ela tenha acontecido principalmente na Europa, a leste da Ásia e em parte do Oceano Pacífico, ela envolveu diversos países, inclusive o Brasil. Então, gente, no final da Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1945, revelou os países vencedores e países derrotados, né? Mas teve como pior consequência milhares de pessoas perdidas e diversas cidades destruídas, e na maioria das vezes foi na Europa. E aqui, ó, quando aconteceu isso, o que foi destruir o quê? A guerra provocou destruições, né, como vocês sabem, muitas estruturas promovidas na época, diferentes tipos, né, de acontecimentos, e a parte da população começou a passar por necessidade. Olha só, viu, gente? E até mesmo fome, até mesmo fome. Durante esse período, as pessoas passaram então a utilizar diversas tecnologias na produção agrícola, mais desenvolvida durante o período da guerra, com o objetivo de ampliar a produção e resolver o problema da fome que se agravava. Então, olha só, aqui tem o seguinte: a destruição causada pela Segunda Guerra Mundial tornou-se difícil o acesso aos alimentos. Nessa foto podemos ver alemães, né, procurando por comidas nos escombros do pós-guerra. Então aqui foi os escombros, aqui é na parte tem lixo também, tem tudo aqui misturado. Então eles estão procurando alimento, viu? Aqui, gente, nós temos, né, para saber mais, que é o efeito imediato na produção de alimentos, foi considerado, né, significativo, né, o nome dele é que ele recebeu esse prêmio, né, o Prêmio Nobel da Paz, em 1970, né, então aqui ele fez com que ocorresse, né, na agricultura, em especial nos Estados Unidos da América e em países da Europa Ocidental, ficaram conhecidos como Revolução Verde, tá? Aqui nós temos o Norman Borlaug, né, considerado o pai da Revolução Verde. Aqui nós temos, na página 154, né, com a Revolução Verde ocorreram diversas modificações na prática agrícola e a seguir vamos conhecer algumas delas. Então aqui nós temos máquinas agrícolas, né, que começaram a surgir, né, a partir do século XIX. Né, o primeiro trator ele era movido a combustível, gente. Ele inicialmente queimava o carvão ou lenhas, né, nas chamadas máquinas a vapor, tá? Como vocês estão vendo aí. E os maquinários agrícolas antigos eram difíceis de produzir e extremamente caros, né? Hoje estão caros também, mas as pessoas compram assim mesmo e parcelam, né? Por conta disso, apenas os produtores muito ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, né? Então, as pessoas muito ricas que compravam, como hoje também compram nessas máquinas para fazer o trabalho, né, de pessoas, né? De muitas pessoas perderam seu emprego também por conta que a máquina ela substitui, né? Olha só essa daí que vocês estão vendo.
ela está coletando, né? Outras já faz o que? O processo de plantar, quer dizer, tem muitos tratores com várias funções que poderia, e essa função ela tira aquela pessoa que precisa trabalhar, né? Então ele tira aquela pessoa, a pessoa perde o seu emprego porque a máquina substitui, não é isso? Então, gente, olha aqui. Os maquinários agrícolas se desenvolveram especialmente depois da Revolução Verde e atualmente vão além de tratores, né? Um exemplo de maquinário atual são as colheitadeiras, como a tia já falou, né? Consideradas verdadeiras indústrias sobre rodas, uma vez que retiram o produto do solo e em seguida realizam uma série de processos de limpeza e separação da impureza, enquanto continua, né, rodando pelo campo da colheita. Aqui nós temos todos os anos em feiras, tem vários produtos agrícolas, né, gente? Tem produtos mesmo agrícolas, tem máquinas, tem tratores, tem várias coisas nessas feiras de tecnologia, não é isso? São várias coisas que são mostradas lá. Aqui nós temos a nossa página 155 e nós vamos finalizar nela. Aqui mostra também a parte do cientista, que tem mais ainda maquinário, né? E aqui está mostrando, está falando também sobre o melhoramento genético, né, de sementes que passam a existir após o surgimento da agricultura. Então ele estuda aqui também, quer dizer que ele estuda ainda aquela semente, aquela parte a ser plantada, tá, gente? Aí fala mais o que aqui? Também fala já os defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, foram um grupo de produtos, né, químicos ou biológicos usados no controle das plantas e seres vivos. E também fala aqui dos animais, dos nocivos, né? As criações e as plantações, falam também que tem muitos que tem combate, né? Com isso, dependendo do que, qual remédio, o que vai fazer para combater esse tipo de insetos, vamos dizer assim, né? Na plantação, esse incômodo na plantação. Aqui, gente, ele fala do crescimento da população, né? Fala também, olha só, bem aqui tem o seguinte, ó, os pesquisadores desenvolveram fertilizantes artificiais que aumentam a fertilidade dos solos. Esses fertilizantes, eles podem ser considerados, né, que tem de origem orgânica, como restos de plantas ou fezes de animais, ou química, produzidos a partir dos recursos minerais extraídos do subsolo, denominados minerais, né? E aqui, gente, nós temos a nossa atividade que nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre inseticidas, que é utilizados para controle de insetos, fungicidas, que é utilizado para combate, né, dos fungos, bactérias e vírus, e herbicidas, que é utilizado para controlar, né, controlar as plantas daninhas, que são aquelas plantas que fazem com que matem as plantações, né? Elas se envolvem então elas matam, estragam a plantação, né? Prejudicam muito. Então, gente, nós ficamos por aqui. Nossas próximas aulas, né, nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.